estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é. Recaio em tua graça, eu recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me
encontrei. Tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Sem tua presença. Fala galera, boa noite, seja bem-vindo a mais um culto da juventude aqui da IOSA. A gente está muito feliz de você abrir a porta do seu lar para a gente estar aí cultuando o nome de Jesus. Hoje a gente está fazendo, nessa série a gente está fazendo algo diferente. A gente chamou a Vitória, minha esposa aqui, o Ian, o Felipe, para a gente estar fazendo uma conversa, um bate-papo, um hangout aqui com vocês, para a gente estar falando de um assunto bem bacana, que é o capítulo da nossa série hoje, que a velocidade não é o mais importante. Mas antes de tudo isso, a gente vai ter um momento de oração, porque a gente está debaixo de um momento muito difícil e somente com oração. Então, assim, que a gente venha orar agora, que a gente venha orar para que nossos corações e que o nosso lar esteja aberto para a presença do Espírito Santo, para a habitação do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Vou pedir para o Ian orar agora, para que a gente comece essa série. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, estamos mais uma vez aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, para pedir o Seu direcionamento, Pai. Tudo que está sendo feito aqui, Pai, é guiado por Ti, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor use a cada um que está aqui nesta noite, Senhor, para falar, Pai, aquilo que o Senhor quer levar para as casas dos seus filhos, Pai. Nós sabemos que esse momento de quarentena, Pai, é algo que o inimigo está tentando tirar a igreja da sua presença, Pai, está tentando nos desestabilizar, mas eu creio que ele não vai conseguir, em nome de Jesus. Peço, Pai, que o Senhor abençoe o lar de cada um que está nos assistindo nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa enviar os Teus anjos, Pai, a cada lar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa tocar a cada um, Pai. Que tudo aquilo que seja passado aqui nesta noite possa, de alguma forma, Senhor, alcançar as vidas daqueles que estão nos assistindo, Pai. Pois tudo é direcionado por Ti. Nada é feito sem a Tua permissão, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor nos cubra com o Teu sangue, Pai. Que o Senhor nos lave, Senhor, para que nós possamos ser remidos pelo perdão do Seu Espírito Santo de Jesus Cristo, Pai, que morreu no madeiro por nós, Senhor. Usa-nos, Senhor, aqui nesta noite, Senhor, para falar aquilo, Pai, que o Senhor tem já feito no céu, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale através de nós, Senhor. Que não seja um ser humano falando neste momento, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo usando a nós, Pai, como portador, Senhor, da Sua voz, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu oro e peço a Ti. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. A gente vai dar continuidade aqui à nossa série. E a gente tem como tema desse capítulo a série Flash. Então, assim, não preciso nem falar mais nada, né? Assim, se você já viu o SBT na época aí da Liga da Justiça, você conhece esse super-herói. Ele é um super-herói que ele é conhecido como o homem mais rápido vivo. Quem vê a série sabe que na primeira temporada ele sempre falava isso, mas ele conhece algumas pessoas que são mais rápidas do que ele. Só que não é esse o foco. A gente está focado sobre velocidade, sobre tempo de qualidade. A Vitória lançou lá no Instagram da igreja algumas perguntas sobre isso. E a primeira pergunta foi: você faz devocional todo dia? Em média, quanto tempo dura o seu devocional? Sim, 75% das pessoas falaram que não fazem devocional. E 25% falaram que sim. E ninguém respondeu quanto tempo fica.
Assim, então a gente tem aqui, pelo menos eu falei com a Vitória que pelo menos o pessoal foi sincero. 75% falou que não, mas realmente a gente está numa era que as pessoas, por tempo, às vezes o trabalho, acaba esquecendo isso. Algo que não era para ser esquecido. Vamos para outra pergunta. Você usa o celular todo o dia? Em média, quanto tempo você passa no celular por dia? 100% das pessoas falaram que sim. É claro que todo mundo, a maioria das pessoas usa o celular todo dia. Assim, a maioria respondeu que em média muito tempo, principalmente quem trabalha com, às vezes tem gente que falou 12, algumas pessoas falaram 16 horas. Então assim, eu particularmente, às vezes acordo e já pego o celular. E eu tenho certeza que não é só comigo. Às vezes então, quando você manda uma mensagem antes de dormir que você está esperando muito, você acorda já pegando no celular, amém? E na outra foi assim, já perdeu algo por não querer esperar? A gente falou, conta aí. E algumas pessoas contaram. Sim, por falta de paciência. Outra pessoa colocou, já oportunidade de trabalho, e não foram uma só, foram algumas. Muitas. Já fiz um propósito uma vez que remeti à espera de algo e não respeitei esse tempo. Realmente a gente está numa fase da nossa vida que, como eu estava conversando com a Vitória sobre essa lição, e a Vitória falou que realmente, até nessa parte do coronavírus, a gente vê nos Estados Unidos que em Nova York teve, assim, de um dia para o outro ocasionou muitos casos, porque para eles tempo é dinheiro. A gente está numa época onde tempo remete a dinheiro, e dinheiro é que a maioria, quase 100% querem. Eu quero dinheiro, a maioria, todo mundo quer dinheiro, mas o que o dinheiro vai te custar? Então, assim, para a gente começar, eu vou ter um versículo bíblico aqui que a gente vai ler, mas antes a Vitória vai falar. Não, em relação ao interativo, né, ao devocional, algumas pessoas responderam porque eu apaguei as mensagens sem querer. É que no tempo de devocional, quem fazia, né, devocional era assim, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora no máximo, que as pessoas passavam fazendo devocional. E o celular, as pessoas botaram, como ele falou, 10 horas, 4 horas, 5 horas, muitas horas. E assim, eu fui intencional nessa pergunta, tipo, parece idiota se perguntar se alguém usa celular todo dia, porque todo mundo, né, o mundo está sendo girado em torno disso. Mas é porque, para a gente poder ver a importância desses dois aspectos, né? Porque quando você pergunta, você usa celular todo dia, todo mundo fica tipo assim, nossa, é óbvio, eu preciso do celular. É algo que, tipo assim, é uma necessidade nossa, a gente passa muitas horas. E o devocional, por que nem todo mundo faz devocional todo dia? Tinha que ser considerado uma necessidade também, não só, o celular é óbvio que eu uso, mas devocional não. O devocional, na verdade, tinha que ser mais essencial do que o nosso celular. Porque o nosso devocional é o momento que a gente fala com Deus, é o momento que a gente está ali mergulhado exclusivamente para isso. Então, por isso que, assim, parecia óbvio, mas esse era o meu objetivo, que as pessoas pudessem pensar. Realmente, devocional, eu estou lá às vezes 20 minutos, no meu telefone eu passo o dia inteiro. A gente tem que poder... não ter, acho que nem tanto de equilíbrio, mas assim, puxar mais para o devocional, porque se a gente considera o telefone essencial, o nosso tempo com Deus também tinha que ser considerado assim. Realmente a gente tem que ver o tempo de qualidade com Deus. Muitas das vezes a gente fica muito tempo num telefone e parece que o tempo não passou, parece que a gente está ali 10 minutos. E muitas das vezes a gente vai ler a Bíblia, a gente lê um capítulo, ficou 5 minutos, parece que a gente ficou 1 hora. Isso eu tenho certeza que não acontece só comigo. Você vai orar, você orou, você falou, caramba, orei 3 horas, mano. Você ora, não tem nem 15 minutos que você começou a orar. Você acordou de madrugada, começou a orar, fala assim, meu Deus do céu, o céu desceu. Fala assim, meu Deus do céu, fiquei aqui, acho que já são 6 horas da manhã. Não passou nem 5 minutos. Muitas das vezes a gente tem que entender isso, tempo de qualidade com Deus. Mas vamos lá, o versículo que eu quero ler está lá em Eclesiastes 3:1, que diz assim, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, de ocasião. Então assim, a gente
para pensar que realmente tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu devido lugar. É uma coisa que quem nunca ouviu de uma mãe ou de alguém que a pressa é inimiga da perfeição. E assim, muitas das vezes a gente perde momentos, a gente perde ocasiões que a gente poderia ter vivido, até experiências com Deus, por conta da pressa, por conta de querer algo. A gente é a geração do fast food, a geração que é tudo para agora, para ontem, não deixa nada para depois. Então, assim, muitas das vezes a gente passa daquela zona de espera. Então, assim, vou passar aqui para o pessoal o que vocês já perderam por conta de não conseguir esperar, por conta de querer algo rápido. Fala para mim, filho. Beleza. Como fala aqui na lição aqui, né? Relacionamentos profundos e verdadeiros. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Está lá em Provérbios 18, 24. Né? Muitas das vezes a gente acha que você está simplesmente cercado de pessoas, né, ao seu redor, de ter muitas pessoas, você acha que é a solução para a sua vida. Né? Não, eu tenho bastante amigo, e eles estão ali junto comigo e tal. Mas isso acontece muito no mundo, sabe? Eu vejo muito isso aí. Quando a pessoa, principalmente quando ela se converte, ela tem muitos amigos, né? E como a gente fala, né? A conversão, você muda a sua direção, você muda a sua rota, né? E aquelas pessoas ali que estavam ali, elas se afastam, né? Elas começam a se afastar, né? Porque é algo natural, porque elas seguem o caminho dela e você começa a seguir o seu, que é totalmente ao contrário. Né? Outro exemplo também a gente pode citar é quando uma pessoa tem um dinheiro e tem muitos amigos ali por conta daquele dinheiro, por conta daquela situação financeira, e acontece algo que a pessoa perde determinada quantia e as pessoas somem. Né? E eu falo assim, aí você para e pensa, cara, eu tinha muitos amigos, mas cadê eles para me ajudar agora, num momento tão difícil? Né? Muitas das vezes uma crise familiar, as pessoas se afastam. Né? Eu estou passando um problema familiar, mas não tem um amigo, entre aspas, né, que vai te ajudar. Né? E a gente precisa filtrar esses amigos. Né? A gente precisa ter o discernimento, porque amigo, eu vejo uma pessoa como uma pessoa muito íntima. Né? Porque é aquela pessoa que você pode contar. Amigo é aquele cara que vai estar te ajudando, vai estar te apoiando nos seus momentos difíceis, não só quando você está bem. Não só quando você está ali, tá tudo ok na sua vida, mas quando você precisa. Quando você precisa de um help, o cara vai lá e vai estar te ajudando. Esses são seus amigos. Né? Por isso que a Bíblia fala que existe amigo mais apegado que um irmão. Porque muitas das vezes a gente, quando tem nossos irmãos, né, a gente sempre tem uma implicância um com o outro e tal. Né? Aí acaba tendo amigos que, como por não conviverem o tempo todo, né, aí acaba se apegando muito mais a eles. Né? Então, assim, a visão que eu tenho é essa. Filtre os amigos, aquelas pessoas que você realmente pode chamar de amigos. Eu acho que é realmente sobre isso, nessa questão de mundo, né, a amizade do mundo. Às vezes a nossa vida no mundo é tipo assim, não posso falar sobre mim, porque né, eu sempre fui... Assim, tem pessoas que vieram de uma realidade que, assim, balada todo dia, sair para beber, e meus amigos de farra que fala, né? Não é um relacionamento profundo que você tem. É um relacionamento que está ali, é uma amizade, né, de farra que fala, vamos sair? Vamos fazer não sei o quê? Vamos. Agora você precisa, tipo assim, eu preciso de uma ajuda, de uma mão amiga, vamos. Aí quando você vê, não tem ninguém. Porque não é um relacionamento profundo, não é um relacionamento alicerçado. Então, isso vem com o tempo. Tem coisas que não tem como você apressar isso. Então, eu acho que isso é realmente essa questão de velocidade, você querer que seja para agora. Tipo, tem coisas que não tem como. Não tem como você construir um casamento uma semana, não tem como você construir uma amizade numa balada, num copo de cerveja. Não estou falando assim, né, que toda amizade é ruim, mas não é isso. Mas é realmente aquele alicerçado, essa questão, eu tenho muitos amigos, aceitei Jesus, eu não tenho mais ninguém. Então, acho que você nunca teve amigos. Porque um amigo de verdade vai entender, um amigo de verdade não tá, eu sou seu amigo, mas você aceitou Jesus, agora eu não quero mais falar com você. Eu acho que não pode ser assim. Né, a gente não pode ficar cercado de pessoas que só pensam do mesmo jeito que a gente, querem que todo mundo age do mesmo jeito. Eu não posso me cercar só de pessoas evangélicas, preciso ser amigo daquele que precisa, né, de Jesus, aquele que eu possa ser
um agente de transformação na vida dele. Então, acho que assim, a gente tem que focar em relacionamentos verdadeiros, relacionamentos profundos. Tem coisas que só vêm com o tempo. E às vezes a gente não quer esperar. A gente quer ser muito amigo daquela pessoa. Mas deu uma semana, você já não está indo na casa dele, você esquece. Então, que a gente possa vir, tipo assim, amadurecer os relacionamentos, amadurecer a nossa mente em relação a isso também. A gente tem que começar a ser mais maduro em relação a isso. Não é todo mundo que é meu amigo, mas aqueles que são meus amigos são de verdade e são construídos uma base verdadeira. Só para completar o que o Felipe estava falando, né, em questão de amizades que a gente acha que tem, né? Às vezes, quando você entrou para a igreja, muitas pessoas vão se afastar, sim, mas a gente tem que ver que é Deus tirando aquilo que vai nos prender, né? Aquilo que vai impedir da gente prosseguir na obra que Ele tem na nossa vida. Então, não fica chateado se essa pessoa saiu da sua vida naquele momento. Agradece a Deus, porque Ele sabe o melhor para você. Talvez quando você estiver mais fortalecido na fé, Ele bote aquela pessoa de novo na sua vida para você ganhar a vida dela para Jesus. Então, não se sinta lesado pela falta daquela amizade, né? Se sinta agradecido, porque Deus vai te preparar para depois você conseguir alcançar aquela pessoa, né? Então é só para dar esse complemento do que o Felipe tinha falado mesmo. Amém. Essa parte de amizade é uma parte assim que é bem delicada, na minha opinião, porque muitas das vezes a gente tem alguns amigos assim, que são de infância, e quando a gente aceita Jesus, eles são os primeiros a colocarem algo errado na nossa cabeça. Algo errado que eu falo, você vai falar que algo errado é isso, Felipe? Uma palavra de negação, falar, pô, agora você vai entrar para a igreja, você vai mudar, você não vai querer mais ser meu amigo. Não é isso. É que muitas das vezes o diabo usa quem a gente ama, realmente, porque o diabo não vai usar alguém que você não... Aquele cara da padaria que você compra o pão, que mal você fala com ele, ele vai falar, pô, cara, você agora entrou para a igreja, você não vai comprar mais pão comigo. Não é assim. O diabo usa quem a gente ama. Eu lembro que eu tinha um amigo meu, maluco, o cara é comigo desde da alfabetização, e assim, quando eu comecei a entrar no caminho do Senhor, quem me conhece, quem sabe aqui da juventude que eu já falei, eu era, por um momento, por alguns anos, uns 2 anos da minha vida, eu não acreditava em Deus, eu achava que realmente não existia. E quando eu tive um encontro com Ele, eu entendi que Ele existia e que, cara, Ele é magnífico, Ele é soberano, Ele é top demais. Então, assim, aquele amigo se afastou de mim. Só que, por um momento, aquilo me fez muito mal. Mas Deus colocou outros amigos na minha vida. O pessoal até me zoa, fala assim, que eu falo que eu nunca tive amigo. Realmente, eu nunca tive amigo, porque quando eu precisei, o amigo que eu pensei que eu tinha, ele não estava comigo. Então, na minha opinião, na opinião do Felipe, isso não é amigo. Foi como o Felipe falou, o amigo é aquele que está com você no tempo bom e no tempo ruim. É naquele momento que ninguém vai te estender a mão, ele vai falar assim, cara, vem comigo, vou te tirar do fundo do poço, vamos junto, vamos caminhar junto, entra aqui, ó. Cara, e hoje assim, eu tenho amigo, além de Deus ter me dado a minha esposa, que é uma grande amiga que eu tenho, que eu sempre conto, Deus me deu grandes amigos, me deu o Felipe, deu o Ian, que assim, tudo que eu tenho, eu converso com eles, assim, qualquer problema que um tem, um conversa com o outro, a gente tem essa irmandade um com o outro. E isso liga com o segundo ponto. O segundo ponto fala que sabedoria para as boas decisões. Assim, as boas decisões... E eu sempre falo, a maturidade só vem com o tempo. Eu estou lendo um livro agora, está no final, do impacto da santidade, sobre maturidade, o acesso à herança plena. E assim, foi no tempo do coronavírus, eu falei, pô, vou ler um caminhão de livro, né? Porque vou estar em casa. Pô, mas aquela parte que você fica em casa, você olha pro sofá, o sofá te chama e você chama ele também, então você acaba pegando. Então, mas eu e o Vitória conversando, a gente voltou a ler, e ele fala que a herança só é dada em questão de tempo. Realmente, a hora vai chegar, o tempo é chegado. Quando esse tempo for chegado, ele vai ser entregue essa herança, ele vai ser entrado. Você tem que dar maduro. Realmente, a herança só é dada para filhos maduros do pai, adultos. É
como se fosse a lei, realmente a lei aqui, não estou falando da lei, a gente vive pela graça, mas eu estou falando da lei que rege a nossa sociedade, a Constituição. A herança só pode ser dada para um filho, quando o pai falece, quando ele é maior de idade. Fora isso, é colocado um tutor para aquela criança. Então, ele, quando ele fizer a maioridade, ele vai receber herança. E assim somos nós. Muitas das vezes a herança está pronta, mas a gente tem que amadurecer, saber fazer as escolhas certas. E eu vou passar para vocês, para vocês pontuarem mais alguma coisa. Tem alguns pontos, né, que eu separei aqui, que fala justamente o que você precisa fazer para ter a sabedoria na hora de tomar a decisão certa, né? Orar, refletir, cuidado com os sentimentos, não pecar, peça conselhos a alguém e siga a vontade de Deus, né? A passagem que fala sobre oração, se alguém dos três puder abrir a Bíblia rapidinho, né? O ponto ressalta assim: antes de tomar uma decisão, ore a Deus pedindo sua orientação para ter a sabedoria de escolher o caminho certo. Deus sabe o que é melhor para você. Né? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala justamente sobre essa parte da oração. Tiago 5. Não, aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Né? Então, tá com uma dúvida? Ora, bota diante do Senhor. Senhor, é da sua vontade? Me dá o direcionamento certo, o que eu tenho que fazer? Porque se você buscar, Ele vai te responder. Né? A parte de reflexão, Provérbios 4, 26, né, também fala justamente sobre essa parte. 4, 26. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Então, ele fala aqui: não é bom tomar uma decisão apressadamente. Antes de decidir, pense nas consequências de cada possibilidade. Às vezes, quando você está buscando algo, que você precisa tomar uma decisão, vai ter o caminho difícil, que é o correto, e vai ter o caminho mais fácil, mais fácil, entre aspas, porque lá no final você vai ver que esse caminho que você tomou, na verdade, te levou para a ruína, e não para o que você estava almejando. Então, são pontos que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com os sentimentos. Os sentimentos nem sempre estão certos. Às vezes nos enganam e confundem. Um caminho pode parecer bom no calor do momento, mas depois ser errado. Não tome uma decisão baseada só no sentimento. Provérbios 14, 12 também fala sobre isso. Há caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Não peque. Analise sua decisão à luz da Bíblia. Se você sabe que uma das opções vai levar a pecar, não escolha esse caminho. Salmos 119, do 9 ao 11, fala sobre isso. 119? Do 9 ao 11. Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Igual eu falei antes, se você está em dúvida, não faça. Busque o conselho de alguém. O bispo, ou um pastor, ou a pastora, alguém que já tenha tido esse mesmo pensamento, essa mesma ideia. Ela vai saber te direcionar melhor do que se você buscar por outra pessoa, que fala que peça conselhos. Provérbios 15, 22. Fala que falar com um pastor ou líder, ou alguém mais experiente na área da sua decisão. Seus conselhos podem ser muito valiosos, deles consideração. A palavra fala: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quanto há muitos conselheiros. Porque quando você pega conselhos, você pode absorver um pouquinho de cada um e ver qual jeito vai ser mais fácil de você conseguir chegar naquele ponto que você quer do jeito certo. E, principalmente, seguir a vontade de Deus. Às vezes o caminho certo é o mais difícil, mas se Deus lhe está chamando, obedeça. Peça força e coragem a Deus para tomar a decisão que você sabe que é certa. Senão,
Se não é de Deus, o caminho que parece mais fácil vai acabar sendo mais difícil. Em Provérbios 16:3 ele fala sobre isso. Né? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo que você tiver desejo no seu coração de fazer, que esse desejo aumentar a cada dia mais, é porque Deus quer isso para você. Então bota diante dele: Senhor, como eu devo fazer? Me orienta, me dá a direção para que eu possa fazer do jeito certo, que lá no final você vai ver a recompensa. Às vezes, se você tentar fazer por um caminho mais rápido, você pode até conseguir fazer, mas não vai ser do jeito que deveria ter sido feito, não vai ter sido entregue do jeito que Deus queria que fosse entregue para você. Então, são pontos que a gente tem que colocar diante sempre que for tomar alguma decisão, para poder ter a decisão certa na hora certa. Top, cara, top. Quando a gente fala de sabedoria, né, a gente não pode deixar de citar Salomão, né? Porque eu acho a história dele muito top. Porque, assim, né, ele podia ter pedido muitas coisas, né? Ele podia ter pedido as nações, ele podia ter pedido riquezas, né? Os seus inimigos debaixo dos seus pés, mas ele pediu sabedoria, né? Ele pediu apenas a sabedoria para conduzir o seu povo, né? E muitas das vezes a gente esbarra nessa situação. Eu, por exemplo, eu, Felipe, a gente, né, tem um gênio um pouquinho difícil, só um pouquinho assim, e muitas das vezes a gente acaba tomando uma atitude no calor ali da situação, né? O que eu tenho pedido muito ao Senhor é isso, esse discernimento, sabe? De saber como olhar a situação, saber como agir nessas situações. Porque quando tem algo que a gente programa, algo que a gente espera que vai acontecer, é muito mais fácil a gente saber como vai ter a nossa reação, né? Mas quando acontece algo que a gente tem que reagir naquele momento ali, muitas das vezes a gente acaba exagerando, né? Estou falando de mim, né? Então, a sabedoria, ela nos vai levar a isso. A sabedoria, ela vai nos levar a olhar com os olhos de como se fosse uma situação de fora, né? Como se fosse uma situação que a gente, eu não posso falar isso, não posso ter determinada atitude. Então, a sabedoria, ela é muito importante para a vida do cristão, porque a gente precisa tomar as decisões sempre corretas, sempre pautadas na Bíblia, sempre como Jesus faria. É sempre assim que a gente precisa fazer, né? Então, precisamos pedir sempre a sabedoria. Só complementando aqui, né, que eles já falaram tudo tão completinho, eu acho que já não tem nem como botar sabedoria com rapidez assim no mesmo termo, na mesma frase, porque são coisas que não condizem. Não tem como você ter sabedoria se você age de forma desenfreada. Você tem que ter o estudo, tem que ter o conhecimento para você poder aplicar a sabedoria. Então, não adianta falar assim, não, foi uma decisão sábia que eu tomei em 2 minutos. Não tem como, não existe. A sabedoria vem com um tempo que a velocidade não nos permite ter isso. Então, é necessário ter esse tempo. E a sabedoria vem o quê? É de pouco em pouco. Você precisa conhecer mais a palavra, você precisa saber mais. E isso não tem como você fazer em 5 minutos. Se você pega e lê um versículo por dia, quanto tempo você vai demorar para ser sábio? Para você poder conhecer as verdades da Bíblia, para você poder viver em cima disso. Então, por isso que é importante ter essa questão do devocional, de ter o tempo, para você aprender. A sabedoria tem como vir mais rápido, depende de você, mas não tem como ela ser feita no estalar de dedos. E eu vi um vídeo do Theo Hayashi, que ele falou algo que assim, me impactou muito, que ele falou: as pessoas me pedem minha opinião. A minha opinião pouco importa. O que importa é o que a Bíblia diz. Eu só tenho que orar para que a minha opinião esteja sujeita à verdade bíblica. E é exatamente isso. Nas nossas decisões, não é qualquer decisão que a gente tem que tomar. A gente tem que orar para que as nossas decisões sejam pautadas nas verdades da Bíblia. E você não tem como saber as verdades da Bíblia se você não gastar tempo para aprender. Amém. É exatamente isso, né? A gente não tem um computador na cabeça onde a gente coloca um pendrive aqui e passa todo o conhecimento. O conhecimento vem com o tempo, vem com a nossa dedicação, nosso tempo com Deus. A parte do devocional é um momento que realmente a gente tem que separar para Deus. Eu vi alguns estudos que falam que geralmente devocional é muito bom ser feito pela manhã, que você já está ali, já sai de casa, já conectado. E realmente
realmente a gente tem, foi o que a Vitória falou, a sabedoria e velocidade não andam junto, porque a sabedoria vem com o tempo, mas o tempo de qualidade. A sabedoria não vai vir com você 10 horas no Instagram. Você não vai saber tudo sobre Bíblia. Você fala assim, quando você vê aquela pregação, você fala assim, igual uma pessoa que eu fui numa pregação, vi ao vivo, o Luciano Subirá, ele não prega com a Bíblia na mão, mas o cara tem uma Bíblia na cabeça. Ele vai falando todos os versículos e vai falando, e assim, você fala, é impossível, esse cara está falando isso tudo. Você abre ali e tá tudo o que ele está falando é realmente. Só que foi o que ele falou, ele vive aquilo. Ele não vive no Instagram. Assim, aí você fala assim, pô, filho, mas você está com ele toda hora? Cara, é impossível a pessoa ter aquele conhecimento 24 horas no Instagram. Ele realmente deve tirar um tempo para ler a palavra. E assim, é isso que a gente conhece. A gente vê pessoas, muitas das vezes, muito inteligentes, mas que desperdiçam o seu tempo. E um versículo que está aqui nessa parte, para a gente encerrar, está assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Essa ainda está no foco 3, no foco 2, quer dizer, muitas das vezes a gente fala que a gente não tem oportunidade, mas quando a oportunidade vir, será que o tempo que Deus te fez esperar foi proveitoso? Meu tio sempre falou comigo, assim, quando eu trabalhava com cavalo, eu sempre falava, pô, eu quero uma oportunidade de trabalhar num lugar grande. Ele sempre falava assim, aprenda aqui no pequeno, porque quando chegar no grande, você vai ser uma pessoa conhecida. E realmente, assim, quando você dá o seu máximo, e você, mesmo num lugar que seja pequeno, num lugarzinho que talvez ninguém esteja te vendo, mas você está dando o seu máximo, quando Deus vai te recompensar, você vai para um lugar grande. Se é isso que você quer para a sua vida, é isso que Deus quer para a sua vida, você vai, em nome de Jesus. Então, assim, aproveite as oportunidades, mas esteja pronto para quando ela chegar. Espere as oportunidades, elas virão, mas você tem que estar pronto para elas. Amém? Foco para vencer. Então, um texto que fala assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Na vida, o mais importante não é a velocidade, mas a direção. A palavra que eu dei algumas semanas atrás falava sobre flecha. A flecha nunca é lançada errada. A flecha nunca é lançada na direção errada. Deus nunca erra o alvo. Mas ele só lança a flecha no tempo certo. Quem a gente está falando de flecha, a gente vai lembrar de arqueiro, Green Arrow. Só que realmente você vê que ali o arqueiro ele nunca, particularmente eu nunca vi ele errando uma flecha, mas é porque ele sabe o tempo certo. Eu lembro agora no final da temporada, quando ele está, vou dar um spoiler, me desculpe, quando ele está ensinando a filha dele, ele fala que a flecha tem o tempo certo para ser lançada, senão ela não acertava a bolinha. E realmente a flecha só vai ser lançada no tempo certo. E vou passar a palavra aqui para vocês. O que vocês acham sobre esse ponto? Sobre esse ponto do foco para vencer. O que vocês acham que é um foco da parte de Deus, quando a gente está focado realmente? Eu acho que tudo isso que foi falado. Não importa a velocidade, mas sim a direção. Você pode estar indo muito rápido, sem direção, você não vai a lugar nenhum. Mas você também pode estar indo muito devagar. Sem um alvo, você também não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem que saber para onde aonde a gente quer chegar. Meu alvo é Cristo, né? E eu quero ir para o céu. Eu tenho que viver minha vida pautada naquilo. Então, é importante você ter um foco, porque se você não, você vai ficar igual, né, uma barata tonta aí rodando, mas você vai chegar aonde? Então, você tem que ter um foco, você tem que estar assim, eu quero isso, então, para eu chegar até lá, eu preciso tomar essa atitude, porque senão a gente vive por viver. A gente está vivo, mas está assim, né? Deixa a vida me levar, e não é assim. Eu tenho um alvo, eu quero ir para o céu. E o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ir à igreja, eu preciso ter, né, oração. É um foco, porque senão também você vai ler um negócio, depois acabou, você não se interessa mais por aquilo. Eu acho que é muito importante ter o foco, porque senão ninguém chega a lugar nenhum sem foco em nada na vida. E a nossa vida espiritual não é totalmente diferente.
Eu não posso fazer uma faculdade sem saber o que eu quero fazer da minha vida. Eu não posso, né, namorar com a pessoa sem... Estou falando isso no conceito cristão, né? Porque no mundo não é assim. Mas nós da igreja sabemos. A gente não pode namorar ali, depois vou namorar mais ali e vou ficar assim, Deus vê. Não, eu quero estar com aquela pessoa para casar. Tudo é um foco. E é assim na nossa vida espiritual também. Eu tenho um foco, eu quero ser salvo, eu quero subir, eu não quero passar o apocalipse aqui com um besouro gigante. Então eu faço tudo possível para que eu não passe por isso. E é assim, gente, tudo com foco a gente consegue ir mais longe. Isso aí. Complementando aí o que a Vitória falou, né? Como foi lido aqui, nós prossigo para o alvo, né? Todos nós precisamos ter uma meta na vida, né? Você nunca vai saber onde você vai chegar se você não sabe aonde você vai. Né? Você nunca vai ter onde você vai encontrar aquela determinada situação se você não consegue pautar assim, eu preciso dessa situação, daquela outra, né? Como pegando um gancho na lição que o Felipe deu, né? Quando eu estou quase surtando, existem fases na nossa vida, né? Para a gente prosseguir para o alvo, sempre vai ter aquele obstáculo, sempre algo vai gerar, principalmente quando é para o reino. Sempre algo vai gerar um obstáculo, né? E a gente precisa, por isso que nós precisamos estar focados no alvo, para podermos vencer, para podermos alcançar os nossos objetivos, né? Porque quando a dificuldade vem, ela vem, e se você não estiver ali centrado no que você quer, muitas vezes você se desvia. Vem um obstáculo, você passa por um obstáculo. No segundo, você começa a se cansar. No terceiro, você já não tem mais força. Daí você perde aquilo que você estava buscando. Você acaba se esquecendo, você acaba deixando para lá. Por isso que a Bíblia fala, prossiga para o alvo. Precisamos ter em foco o nosso alvo. Amém. Algo assim que é bem bacana, são alvos tanto espiritual quanto físico. No nosso dia a dia, ele tem que estar visível a gente. A Vitória, como estuda psicologia, ela sabe que tudo aquilo que a gente vê impulsiona a gente. E eu te garanto uma coisa, isso eu tenho a certeza de te falar. Se você começar a fazer um devocional todo dia com Deus, é impossível você não ver a glória dele. É impossível você não viver um sobrenatural com ele. É impossível você não ter um momento de intimidade onde ele vai falar face a face com você. E assim, eu falo isso porque, por muito tempo, assim, meus amigos sabem, eu fiz a prova da ESA. E assim, no meu quarto, na época eu era noivo só, o meu quarto ele tinha, meu amigo, foto de tudo quanto é coisa, as matérias, prova antiga, tudo colado na parede. E assim, aí quando eu comecei a entrar quando eu comecei realmente, eu tive um momento ruim, e assim eu falei assim, agora, Felipe, tem alguma coisa errada. Foi um tempo que muitas das vezes a gente tem que ter um tempo de pensar. A gente esquece esse momento, a gente só quer ir, mas a gente também tem que ter um tempo de falar assim, ei, desacelerar e falar assim, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de certo e de errado? O que eu tenho que parar de fazer, o que eu tenho que continuar fazendo? Foi esse momento, onde eu li um livro, vi uma pregação que mudou minha vida. Então assim, e dali eu comecei a ler mais a palavra, a ler mais a Bíblia, a ler outros livros, a ver mais pregações. Mas ela fala assim, pô, Felipe, isso é muito bom sim, cara, ver pregação, ler livro é muito bom. Mas nada igual quando você, no seu particular, ora a Deus e você lê a palavra e entende. Na primeira vez você não vai entender, na segunda vez talvez você não vai entender ainda, mas Deus vai te trazer um entendimento daquilo que você está lendo. Então assim, mantenha o seu foco em coisas visíveis. Você tem uma dificuldade, pô, Felipe, eu esqueço, eu também tenho esse problema. A Vitória, minha esposa, ela vai saber, muitas das vezes eu esqueço as coisas. Fala assim, Felipe, vai no mercado, compra tal coisa, eu tenho que anotar. Porque, assim, se a gente viver um momento aqui, e você me falar alguma coisa assim, e eu ler, eu ver, eu nunca esqueço. Isso aí eu te garanto. Eu vou guardar para o resto da vida. Agora, talvez você fale assim, é porque tem o diferencial de você ouvir ou escutar. Muitas das vezes você só está escutando, está entrando no seu ouvido. Você está usando a sua orelha, mas você não está usando o seu aparelho auditivo.
você não está ouvindo. Então, assim, que você venha ter mais momentos, assim, ouvindo Deus, que você tem esse momento de ver as coisas. O que eu falo para você, se você tem esse problema de esquecer, pega um plano de estudo. A gente, na confraternização do final do ano, a Vitória até fez ela assim, é super caprichosa com essas coisas, ela foi lá, fez. Cola ele na sua parede. Fala assim, todo dia quando eu acordo eu tenho que ver. No guarda-roupa, é na porta, é onde eu acordo, cola ele, pum. Ah não, tenho que ler. Você vai lá, pum, tica aquela missão e lê mais um versículo. Cara, Deus vai te encher de uma maneira sobrenatural. Você vai viver momentos com Deus onde jamais esperado. E assim, a gente está fechando em um versículo que está aqui, que é bem bacana, que é assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Assim, realmente, a gente não vai conseguir chegar ao Pai, a gente não vai conseguir ter um momento a sós com Deus, se a gente não for a Jesus, se a gente não for clamar a Ele. E Ele nos deu esse acesso quando Ele se entregou na cruz por nós. Assim, vou passar a palavra aqui para a Vitória, ela vai falar um pouco mais, tudo assim, o que Deus tem feito, quais são as direções dessa semana. Tá, amém. Rapidinho, antes que você está falando sobre escutar a voz de Deus, não tem como a gente escutar a voz de Deus, a gente está sempre em alta velocidade. Às vezes eu tenho meu momento de oração, todo dia quando eu acordo, eu oro, mas aí eu tenho que sair correndo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. Você não para e fala assim, agora eu vou escutar o que o Senhor quer me dizer. Eu orei, agora eu quero que o Senhor me responda. Você não dá nem tempo, porque você já está falando amém, levantando e se arrumando e fazendo. Então, acho que é importante a questão do foco, de diminuir a velocidade, porque a gente precisa de um tempo para escutar. A gente busca, mas a gente não pode, sair correndo. A gente tem que parar e falar, Senhor, agora eu quero escutar o que o Senhor quer falar, para mim. A gente está fazendo toda semana, os desafios, e essa semana, já que a gente viu aí que muita gente não faz devocional todo dia, esse é o desafio dessa semana, todo dia um devocional. Eu acho que, assim, quem já faz devocional todo dia, aumenta 1 hora aí, então, para ficar mais, Mas se você não faz devocional todo dia, a gente sabe que é uma luta, às vezes o inimigo não quer que a gente faça, bota muito empecilho pra gente, mas que vocês parem, levem realmente, é um desafio, eu vou cumprir. Todo dia, essa semana, um devocional, que seja 1 hora, que seja meia hora, para você ler a palavra, orar e escutar aquilo que o Senhor quer fazer. E também continuando com o evangelismo online. Se você já fez algum... São 10. Então, a gente está aqui na 4ª semana fazendo evangelismo. Então, ainda tem bastante coisa para o que você pode fazer. Então, no que você pode fazer, no que está ao seu alcance, que a gente possa também alcançar muitas pessoas. Às vezes é um gesto simples. É uma mensagem que você manda, algo que você faz, que a gente pode ganhar muitas almas. É um momento muito propício para a gente ganhar pessoas. As pessoas estão muito quebrantadas nesse momento. Então, a gente precisa fazer a nossa parte e ir lá dar uma palavra de Deus para que elas possam ser tocadas. Amém? Amém. Glória a Deus. E realmente, o que a Vitória falou, esse momento é um momento propício. Deus não faz nada errado, então é tudo certo. Uma coisa que eu sempre falo aqui é que esse momento foi um momento de união de família. Deus... foi uma vez eu ouvi uma palavra e essa palavra é certa: se a vida te deu um limão, faça uma limonada. Se a vida te fez ficar na quarentena trancado com a sua família, é um momento de você ter um tempo de mesa com ela, é um momento de você chegar mais perto, conhecer mais o seu filho, saber qual é as necessidades dele, saber ter um íntimo com o seu pai, com a sua mãe, dos lares ser reconstruídos. Amém? Então, assim, aproveite esse tempo. Esse tempo vai ser um tempo muito bom com Deus. Muitas igrejas cheias e corações, às vezes, muito vazios. Então, assim, que nessa época, a gente venha encher o nosso coração. As igrejas, infelizmente, estão vazias por conta desse vírus, mas os corações vão estar cheios da presença do Espírito Santo. Amém? Vou falar para o Felipe aqui, orar para a gente terminar, para a gente encerrar esse momento. A gente queria estar falando aqui mais uma hora,
mas o momento da gente falar por muitas e muitas horas, quando a gente voltar para a igreja, vai chegar. Então, assim, esse é o momento de um até logo, para a próxima semana a gente ter outro capítulo que a gente vai ser o nosso último capítulo, que vai ser fora do normal. Então, assim, você que assistiu até agora, não fica sem assistir a última. Você que começou agora, vai lá atrás, vê as outras duas, assim, porque tá algo sobrenatural realmente. Então, assim, não fique de fora. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, aquela pessoa que você falou assim, meu Deus, caraca, essa é a palavra para ele tem que desacelerar. E você que quer ter um momento, quer conhecer a Juventude da IOSA, a gente vai ter um link aqui embaixo, você vai mandar uma mensagem pra gente, a gente vai te mandar uma mensagem também, a gente vai conversar com você, bater um papo, ter um tempo de mesa maneiro com você, mandar quais são os nossos projetos, aquilo que o Deus está fazendo com a gente. Então, assim, não perde tempo. Você que é jovem, você que também quer já de uma idade mais avançada, mas quer aceitar Jesus, entra nesse link também, a gente vai te direcionar para a nossa liderança, onde eles vão entrar eles vão falar com você também. Então, assim, a Vitória preparou lá essa parte aí de contato para vocês, assim, tá bem bacana. Então não perde essa oportunidade, amém? Então o Felipe vai orar, a gente vai encerrar e vai ser grandioso. Não desligue sua televisão, não desligue seu celular, seu computador, seu videogame, não sei qual a plataforma que você está vendo, até o amém, tá bom? Pai, te agradecemos por tudo que foi falado aqui. Te agradecemos, a Deus, porque nós temos certeza que essas palavras são sementes que estão sendo plantadas nos corações das pessoas, ó Deus, nos corações, nos lares, ó Deus, que está chegando essa mensagem, meu Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, que essas sementes, ó Deus, elas possam ser frutíferas, ó Deus, que possam se multiplicar, ó Deus, que a Tua palavra invada, Senhor, os lares dos Teus filhos, ó Deus, chegue a pessoas, ó Pai, que precisam ouvir essa palavra, são pessoas necessitadas, ó Deus, que possamos, ó Deus, desacelerar o nosso tempo, Senhor, muitas das vezes corrido, muitas das vezes atarefado, Senhor, mas que possamos parar e ouvir a Tua voz, Pai. Que a Tua voz possa nos direcionar, ó Deus. Senhor, que as pessoas, ó Deus, que por acaso, por algum motivo, Senhor, elas não tenham separado, Senhor, o tempo para um devocional contigo. Que essas pessoas, através dessa palavra, Senhor, essa semente germine no coração e que essas pessoas comecem, ó Deus, a ter um devocional contigo, meu Pai. A ter intimidade contigo, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus. Guarda os lares de cada um, Senhor. Guarda, Senhor, as famílias de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, galera. Fica com Deus. Pode ficar tranquilo que a gente está protegido aqui, ó. Bastante álcool em gel. Então, até semana que vem. Tudo de bom. Fica com Deus. Um beijão enorme no coração, tá bom? Tchau, tchau.